E aí, tudo bem? Eu sou o Jorge Maia, sejam muito bem-vindos aí a essa apresentação onde a gente vai discutir um pouquinho sobre AI é muito mais do que um chatbot. Então a ideia é a gente trazer aqui uma temática de que sim, temos o chatbot, sim, ele é uma excelente ferramenta, mas temos que pensar somente nele, onde é que ele entra, como é que isso aí funciona, né? Então, muito prazer aí em ter você aqui nessa sessão comigo, seja ao vivo, seja on demand aí, gravado, ou nos meus canais, né? Eu estarei à disposição aí, tem um QR Code aqui do lado da minha foto, onde você tem todos os meus contatos, tem também a minha Learning Room dentro do Microsoft Learn Community, então a gente tem bastante lugar aí para bater um papo, para trocar uma ideia sobre esse tema que é tão legal. Tá? Então, vamos para a apresentação. Né? Deixa eu começar aqui trazendo o seguinte: o que é um chatbot? Eu acho que esse é um ponto para a gente começar aqui a nossa discussão, né? Que primeiro, o chatbot é o quê? É uma aplicação, um software, né? Desenhado aí para que eu tenha a simulação de conversações do tipo humanas. Então, essa é a grande ideia. Tá? Qual que é o grande objetivo? Imitar a conversa humana. Então, esse é o grande ponto aí quando a gente fala de um chatbot, né? E aí eu tenho algumas vantagens que eu acho que são interessantes. Por exemplo, eu falo aqui de ter um meio onde eu consigo entender comandos, onde eu consigo informar uma série de coisas. Esse é um meio que eu consigo colocar ele para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Onde eu tenho aí um custo às vezes menor, né, e consigo dar uma escala maior, tá? E aí, nesse software, nessa aplicação, nessa solução, né, eu tenho alguns tipos. Então, eu posso ter um tipo de chatbot que ele é simples, tá? E eu posso ter um tipo de chatbot que é um pouquinho mais complexo. Na verdade, bastante mais complexo, né? Então, quando a gente fala desses dois grandes grupos aí, eu estou falando de quê? Estou falando do Role Based e estou falando do AI-based. Tá? Então, esses dois se diferem como, né? Quando eu tenho um chatbot mais simples, eu estou falando de quê? De predeterminar algumas respostas, de criar uma estrutura funcional, ali uma árvore de decisões baseado na fala, baseado nas entidades que eu entendo. Então, por exemplo, eu quero comprar uma passagem aérea para a praia. Se você entrar num chatbot convencional, né, que não tenha um entendimento de contexto, não consiga ser um pouco mais criativo, tá? Qual vai ser a resposta padrão? Não entendi. Qual a cidade você deseja a passagem? Quais datas você deseja a passagem? É diferente de eu dizer, eu quero uma passagem e eu gostaria de viajar nos próximos 15 dias, mais ou menos, aí, mas eu posso ir antes. E eu gostaria muito de uma cidade de praia que fosse próxima aqui da minha cidade. Ou seja, eu consigo trabalhar esse contexto, eu consigo, né, utilizar aí a minha base de conhecimento, ou seja, quais são as cidades mais próximas em quilometragem, tempo de voo e número de escalas, né? O que é um calendário, o que são uma série de coisas. Essa é a grande diferença quando a gente trata um AI-based para um role-based chatbot. Né? Então eu tenho um escopo um pouco mais limitado em um, no outro eu já estou falando de trabalhar usando o Natural Language Processing, tá? Então onde eu vou já trabalhar, né, tudo isso, trazer esse entendimento. E aí um ponto interessante, né, é que quando a gente fala desses mais modernos, não necessariamente que o outro seja velho, né? Hoje em dia a gente perdeu um pouco essa relação de tempo, né? Uma coisa de 5 anos atrás virou velho, né? E quando a gente começa a pensar nesse cenário onde eu tenho inteligência artificial dentro desses chatbots, eu estou falando de um reaproveitamento de dados, eu estou falando de uma reengenharia de aprendizado. Então, estou falando de quê? O chatbot começa a ficar mais inteligente.
O chatbot começa a pegar contexto das suas últimas falas, dos seus últimos parágrafos de escrita, semelhante ao que você tem hoje dentro do GPT quando você interage com ele, né? E como é que funciona o workflow? Como é que funciona o fluxo de trabalho disso, né? Então eu tenho uma entrada, ou seja, eu vou receber alguma coisa, seja um arquivo, seja uma fala, seja um texto, seja um nome, seja um número, tá? Então eu vou receber esse input. A partir desse input, eu vou tentar entender qual era a intenção, tá? Então, o que que esse usuário quer? Como é que eu extraio informações importantes desse usuário? Meu, ele está querendo uma passagem aérea. Meu, ele quer viajar de férias. Então, se ele quer viajar de férias, eu posso oferecer uma série de coisas para ele. E a primeira coisa que eu poderia já perguntar para ele seria: e a sua família, vai ou não vai? Você tem crianças? É diferente de eu perguntar a idade. E aí, em cima de um range de idades, eu trabalhar isso. Entenda, cada um vai te trazer benefícios, né? Às vezes o que você precisa é o atendimento de um cardápio, por exemplo, de restaurante. O que que você deseja? Deseja uma pizza. Qual o tamanho? Média. Qual é os toppings? Quais são, né, os ingredientes que você deseja nela? Ah, eu quero com isso, com aquilo outro. Escuta, esse aqui eu não reconheci, não tenho. Mas deixa eu te mostrar quais as que eu tenho. Eu listo todas as que eu tenho, diz assim: qual que você quer? Ah, eu quero a 12. Pronto, então a 12 eu sei que é uma portuguesa que tem isso, aquilo outro. Eu já sei que o tamanho é o que ele disse anteriormente, pronto, fechou. Para que eu preciso gastar dinheiro? Para que eu preciso gerar uma série de coisas? Não há necessidade. Então você tem que entender isso aí na hora do desenvolvimento da sua, da sua solução, né? Uma vez que eu entendi qual é a necessidade desse usuário e reconheci ali algumas coisas, eu vou para o delivery, né, desse cara. Só que para eu chegar no delivery desse cara, eu tenho que antes gerar essa resposta. E aí, uma vez que eu entendi, identifiquei tudo, tá? Eu vou começar a juntar as informações e aí a partir daí eu chego no meu final, que é o delivery, né? Mas uma questão que eu trago sempre, né, é o seguinte: muita gente começa a falar de IA e já traz o chatbot, a interação com o usuário e tudo mais. Não, maravilha, mas temos mais coisas além disso, né, quando a gente fala de IA. Lembrando que eu tô fazendo aqui no AI Skills Challenge uma série de vídeos. Então, eu tenho aí alguns vídeos básicos, o que é AI, por que AI, como a gente chega um pouco mais avançado, né? O OpenAI para cenários de IoT, ou às vezes custos, segurança. Então, tem uma série de sessões aí, depois dá uma olhada, né, no QR Code, daqui a pouco eu trago o QR Code de novo no final, né? A gente tem, você vai ter acesso aí aos meus sites e lá você vai conseguir chegar nessas apresentações. Então, vamos ver outros exemplos, vamos ver algumas outras coisas aí. Por exemplo, na área de saúde, né? Então posso atuar em cima de diagnóstico, leitura de raio-x, leitura de tomografia, testes de sangue, análises mais avançadas, né? Para tentar chegar num resultado que às vezes o médico não estava vendo ali. Não estou dizendo da substituição direta do médico pela AI, não é essa a ideia, né? E acho que essa ideia ainda não está apta a acontecer, né? A gente tem vivido muito essa adoção de inteligência artificial nas empresas, e aqui a gente atende alguns grupos grandes. Então, a gente tem visto muito, né, essa ideia de que precisamos inovar, precisamos trazer e tudo mais, mas às vezes o desejo não se concretiza da forma como a gente gostaria, né? Eu quero que tudo seja analisado e que ele me retorne uma coisa. Não é bem assim que a banda toca, né? Então, às vezes, a gente tem que trabalhar em algo diferente, entendeu? Então, eu tenho na área de saúde os diagnósticos, né? Uma medicina mais personalizada. Então, vamos aí tentar trazer, né, uma ideia às vezes de como ter uma droga específica, manipular alguma coisa usando informação genética, tá? Gerenciamento de dados de pacientes, tá? Então tem uma série de coisas aí que a gente pode trazer, né? Cirurgias robóticas, toda uma parte de integração com outras tecnologias, então realidade aumentada, junto com os exames, junto com dados, gerar ali uma informação em tempo para que ele entenda como vai ser tudo aquilo, né? Com os exames dele. Então, assim,
tenho uma gama de coisas que eu consigo fazer aí usando IA nessa vertical, né? Quando a gente vai para a vertical de veículos ou automotiva, eu não penso só, né? Quando a gente chega nesse tópico, muita gente vai para o carro autônomo. Eu acho que o carro autônomo realmente é uma coisa que chama muita atenção, tem um destaque muito grande, mas a gente tem que também prestar atenção em outros pontos. Por exemplo, quando eu falo em usar inteligência artificial na indústria automotiva, eu estou falando em projeto, às vezes. Na inteligência artificial auxiliar no desenvolvimento de novos materiais, novas formas, aerodinâmica, melhoria de consumo, né, relação de uma série de componentes ali que fazem parte da engenharia do veículo, tá? Falo também dos veículos autônomos, né? Trago toda a questão de gerência de ruas, de tráfegos, de estrada, tá? Então, tem muita coisa aí que a gente tem que ver, né, que tem que pensar, por exemplo, segurança. Então, posso pensar em IA atuando em cima de segurança, né? Então, gestão aí para saber se vai haver uma colisão ou se não vai, né? Qual o melhor cenário, às vezes traçando uma rota melhor, utilizando uma interface de mapas, mas com assistência de IA, não somente rota, né? Então, eu tenho aí uma gama de coisas, tá? Nesse cenário. Falando de finanças, eu consigo fazer detecção de fraudes, consigo fazer monitoramento de padrões de transações, tá? Consigo utilizar aí para trading, tá? Então, determinar, fazer uma análise de mercado, trazer o que está acontecendo, tá? Personalizar serviços bancários. Meu, você usa mais isso, usa mais aquilo. Espera aí, vamos trazer aqui, vamos modificar a interface de uma app para tornar isso mais palatável, às vezes, para uma pessoa de idade. Por que não pensar dessa forma? Melhoria de UI e UX, né? Então a gente tem uma gama de coisas aqui que podem ser colocadas e que às vezes a gente acha que não são viáveis. Por quê? Porque está todo mundo focado naquela interface. Vamos fazer um chatbot que te diz o saldo. Mas às vezes não é muito melhor fazer uma educação financeira com aquela pessoa, olhando o extrato do cartão de crédito dela e dizendo assim: escuta, nos últimos meses você vem gastando mais do que você está ganhando, então você tem um problema aí de entrada e saída. Será que não seria interessante você tentar diminuir dessa forma, aumentar dessa forma aqui, abrir uma conta de poupança, fazer alguma coisa com esse saldo? Ao invés de dizer assim: olha, o ideal é que você tenha uma conta e que você invista 10% do seu salário e que a sobra você utilize para o seu lazer. Isso aí é o que está no livro estático. Por que não tornar isso dinâmico? Por que não a gente começar a pensar, né, em algo que facilita a vida da pessoa, baseada no contexto da pessoa? Utilizando sim os livros estáticos como base de conhecimento. Então, esse é um ponto aí interessante, né? Agricultura, a gente podia passar a tarde aqui falando de agricultura, né? Então, a gestão, né? A agricultura de precisão, o monitoramento, as predições, integrações, uso de visão computacional, drone, visão de satélite, planta com doença. Como é que você sabe o tipo de doença exata que é? Às vezes sem um agrônomo ali do lado, então você consegue ter uma visão que, assistida por esses profissionais, pode começar a gerar alguma coisa. Você saber, por meio de umidade de solo, por sensores, né, o como você deve proceder com a irrigação naquele momento exato, sem intervenção humana, baseado em algoritmos que dizem: olha, estou com 70% de umidade aqui e uma predição de chuva para as próximas 4 horas. Se em 4 horas eu não tiver a chuva, sim, eu volto com uma série de ações aqui, mas então eu posso esperar um pouco mais. Essa é a ideia, né? Quando a gente vai para dentro de fábricas, eu tenho gama de coisas aqui acontecendo também, né? Dentro de fábrica, maintenance, né? Então estou falando aí de manutenção preditiva. Quanto custa um downtime de uma indústria? Caro pra caceta. E aí? Será que eu não consigo começar a predizer isso? Como é que eu vou fazer para predizer isso, Jorge? Vou começar a analisar alguns fatores, parâmetros ali da produção,
medidos, né, trazidos à tona por meio de sensoriamento, por meio de leituras de PLCs ali de campo, tá? Sensores realmente instalados, e vai me dizer o seguinte: olha, a vibração está muito alta, está com a utilização de corrente muito alta, o que significa que os motores estão sobrecarregados. Se o motor está sobrecarregado, vai acontecer isso daqui tantos minutos, eu vou diminuir a carga daqui, eu vou aumentar lá. Olha, o meu tubo, né, de vapor está com esse problema de pressão, tá? Às vezes eu estou com umidade muito forte dentro dos dispersores de pressão, então eu tenho muita coisa que eu consigo medir através de sensores. Isso me dá o dado bruto, a telemetria tempo próximo de real. A partir daí eu trato essa série de dados, detecto padrões com o uso de IA e começo a fazer otimização, começo a fazer predição com essa informação e com algoritmos. Tá? E aí vem outro ponto, qualidade. Gente, quantas indústrias aqui, quantas fábricas eu não já passei, que pessoas passam dias olhando material, virando o pescoço de um lado para o outro, de um lado para o outro, centenas, milhares de vezes por hora. Será que não dá para a gente diminuir esse esforço repetitivo humano utilizando visão computacional? Claro que dá. Detecção de coisas que às vezes a fadiga do olho humano não vai perceber no final do dia, eu consigo perceber com visão computacional. Então, essa é a ideia, né, que a gente tem. Agora, aonde que entra tudo isso, né? E aí é o meu grande ponto aqui, né, que quando a gente diz assim, IA é muito mais do que chatbots, as pessoas dizem assim, meu, ele é contra chatbot, ele não gosta de usar e tal, não sei o que, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, eu acho que chatbot é um negócio sensacional, porém, ele não deve ser o seu ator principal na hora do pensar na solução, na hora da ideação da solução, na hora do desenho da arquitetura da solução. Chatbot é um componente, não é o ator principal. Existe muito mais coisa nesse jogo que você tem que trazer para a mesa. Tem que trazer para a mesa uma série de coisas aí, né, que você pode usar o chatbot para colocar na ponta, tá? Essa visão, às vezes, que você tem das coisas. Tá? Então, o chatbot acaba sendo sua fachada, sua porta de entrada, de saída de informação. Por que não utilizar um chatbot para dar as informações de dentro da planta Fabril e dizer, meu, como é que está funcionando lá? Está funcionando assim, assim, assim. E aí, se eu tiver alguma coisa ligada com o OpenAI, que tem geração, né? Falei disso no Porquê IA, né? Na sessão de Porquê IA. Você tem hoje a possibilidade de criar conteúdo, de criar coisas baseado em conteúdos antigos. Então, por que não pegar conteúdos antigos, unir com essa telemetria, colocar isso para dentro de um chatbot e dizer, ei, você quer saber o quê? Eu quero saber qual é a eficiência. A eficiência está assim, 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 mas você poderia melhorar. Por quê? Se eu consigo melhorar ela porque eu tenho um parâmetro Y ali que poderia ser aumentado, com o aumento disso eu tenho uma eficiência de tanto, mas eu vou ter um consumo de tanto, então para esse tipo de produto não vale a pena essa receita. Essa é a ideia de você ter ali naquela fase de processamento do workflow, né, todo esse contexto acontecendo para que você faça o delivery de uma informação com uma acurácia alta e a partir daí você integra isso com uma linguagem natural que é muito mais simples da pessoa entender. E aí muita gente quando fala do chatbot pensa no texto, pensa na aplicação web, na aplicação de telefone celular. Gente, podemos ir além. Por que não colocar isso via voz? Não estou falando aqui desses assistentes que você coloca uma caixa de som em cima da mesa e fica, ei, fulano, liga a luz. A fulano não entende ligar a luz. Não, sei, não é isso. Mas eu estou falando de um speech to text adequado como input, para a partir daí, uma geração baseada em IA do entendimento daquela solicitação, a partir desse cara integrar com todo esse mecanismo que está rodando, às vezes, no gêmeo digital, e então a gente seguir para uma saída legal, uma saída que realmente gera valor. Esse é o ponto, tá? Bom, meu muito obrigado aí pela sua participação nessa sessão, né? Eu tentei aqui ser o mais curto possível, tá? Para não tomar muito do seu tempo. Temos muito a falar sobre IA, né? Vou deixar aqui novamente
o QR Code que leva para minhas redes, leva para a Learning Room, lá dentro do Microsoft Learn Community. Então, será um prazer ajudar você nessa jornada de aprendizado, nessa sua jornada de adoção de IA, de IoT, de gêmeos digitais, né? Estou aqui à sua disposição, seja agora aqui no chat, para a gente bater um papo, ou depois, né, dentro das redes aí, dentro do Learning Room. Muito obrigado e tenha um excelente dia aí.